A gente tem que utilizar o nosso campo para conseguir receber a frequência daqueles seres. Claro que com as medicinas a gente tem um aceleramento desse processo, né? A gente consegue ter uma sensibilidade um pouquinho mais profunda. Mas é muito interessante a gente poder perceber que nós também somos médiums. Existe uma visão ainda muito distorcida sobre a questão da mediunidade. Por quê? Para muitas pessoas, ser médium significa você estar numa casa trabalhando, fazendo uma ação, ter que fazer algo, estar servindo a um ponto. E na verdade todos nós temos conexão. Nós somos seres conectados. Então quando a gente começa a perceber que tudo que a gente sintoniza cria um campo de informação e a gente sintoniza, aquela vibração vai ficar voltando, vai e volta. Até que a gente consiga lidar com aquela informação. É muito interessante perceber que constantemente nós recebemos muitas informações, sejam visuais, sejam auditivas. Todas essas informações, elas vão ter que ser digeridas de alguma forma. Imagine tudo que você viu durante o dia de tela. Todas as informações que você se conectou. A pessoa, a imagem, isso, aquilo. Essas vibrações, elas ficam ali, só mudando. Então, por isso a gente tem que limpar esses registros que em muitos momentos nos tendem a ficar numa certa tendência dentro de um processo. Por isso é importante a gente quebrar aquilo que já não faz mais sentido. E perceber quando a gente está buscando apenas a tal recompensa. E quando a gente para perceber, em muitos momentos a gente está buscando recompensa. Em muitos momentos a gente volta para esse cérebro reptiliano que busca ser saciado de algo. Então, cada vez mais nós somos chamados, queridos, à expansão e evolução. Sabe que eu estava pensando esses dias, que assim, eu fiquei assim, queridos, né? Agora eu comecei a falar queridos. Ai, que querido fulano. Gente, querido Jeff. Ai, querido, eu tava vendo o Jeff, aquela roupa achei linda. E daí Jeff sabe com quem que eu tava agora, com uma namorada pra ti. Eu tava te vendo namorando. Só pra te dizer. Então se prepare. Ou não sei. Só uma vibração. Tudo da cocriação. O universo tem múltiplas possibilidades. Mas é muito interessante perceber as coisas. Mas tudo maravilhoso. Então assim, hoje eu falei pra vocês que hoje a cerimônia ia ser um pouco diferente, que ia ser uma outra energia, né? Falei assim, vamos desbravar este infinito, né? Vamos desbravar este infinito de informações e vamos ver o que sai de dentro de nós, né? E a gente percebe que tem tantas coisas para sair de dentro de nós. Meu Deus do céu, Senhor Jesus! Tantos sentimentos, tantas emoções, a gente fica ali guardando toda aquela informação, guarda, sente tristeza, amargura, meu Deus, me abandonaram, Jesus, agora tô sozinho, agora fui rejeitado, meu Deus, agora tô sendo humilhada. Então é muito comum a gente poder perceber essas energias e reconhecer que na verdade nós não somos nada disso. Nada, simplesmente nada. Isso são percepções criadas pela própria mente, conexões que nós, de uma certa forma, tendenciamos a sintonizar. Então, a gente tem que ter muita firmeza, para se manter na retidão daquilo que faz sentido para nós. Porque a gente pode se perder rapidamente. Sem a gente perceber, a gente se perdeu. Por isso a importância desta força interna. Porque quando a gente honra a nossa ancestralidade, a gente volta com força. Porque a ancestralidade é a base. E não importa, eu sempre falo para todas as pessoas, não importa como é que seu pai é. Não importa nada. Não importa como a sua mãe é, nada. Aquelas pessoas, elas deram a vida para você. Podem ser super complexas, com várias questões. Mas aquelas pessoas trouxeram você a este mundo.
Por isso que muitas vezes, por exemplo, a pessoa tem dificuldade com o financeiro. Por quê? A mãe, nutrição. O que a mãe faz? Ela traz abundância, energia de nutrição. E o pai, o que o pai é? Energia de ir para o mundo, sucesso. Naturalmente, quando a gente vai curando, por isso que eu faço muito, fizemos 21, 27 dias de Ho Oponopono para mãe e para pai. Por quê? Mesmo a gente já está cuidando muito. Queridos, nós estamos constantemente retornando a esses lugares. Coisas que muitas vezes a gente nem imagina que estão sintonizadas conosco e que ainda têm um sentido dentro do nosso coração que muitas vezes nos prende a uma memória. Por que o coração? Porque o coração ele sabe o que é importante. O coração ele tem a sabedoria, a consciência de nos guiar para aquilo que é importante que nós vivenciemos. Por isso que em muitos momentos a vida ela leva a gente para muitos novos caminhos. Porque é uma preparação do seu espírito vivenciar aquilo. Nós estamos nesse momento, queridos, com uma oportunidade muito grande. É a oportunidade de ser feliz. Viver a nossa felicidade. Sorrir, dançar, ser alegre. Voltar a ser criança. Voltar a ter ingenuidade. Jesus Cristo nos disse, o reino dos céus é para as criancinhas. E o que é uma criança senão ingenuidade? E nós temos que voltar para esse lugar. Porque em muitos momentos, o que acontece com a gente? Estamos lá vencendo a vida, a pessoa fez algo que incomodou, a gente já começa, ai meu Deus, fiz isso, ai Jesus, olha que horror, olha o que eu tô passando, o que eu tô passando por isso aí, milhares de informações passando. Nós temos que ter muita força para nos manter na consciência. Eu até me perdi, tá? Porque assim, ó, eu tava falando uma coisa e quando eu me perdi da energia, porque assim, ó, o campo vibratório para cada um de nós diferente, assim, tantas informações, sabedoria e consciência. Então eu sempre falo para as pessoas, eu não sou especial por eu ter uma capacidade de, em algum nível, transmitir algo. Sou mais uma pessoa entre várias pessoas que têm essa mesma capacidade. Então, por exemplo, um mentor. O mentor ele pode, muitas maneiras, falar com a própria voz dele. Frequência vibratória. É muito grandioso. Então vamos seguir. Eu sei que a força está forte. Eu compreendo vocês. Sei que estás intenso. Pero tenho a dizer, hermanos, já estou com os ciganos, né? Eles y da igual hablando muy bien español, pero que muy bien. Eu tava esses dias para atender uma pessoa da Espanha. Daí eu adorei, eu contei essa história. Mas aí pensa um homem bonito, muito bonito, muito lindo. Ele começou assim, ia falar espanhol comigo, né? Hablava muy bien hablando. Telepatia. Eu não preciso compreender nada. Telepatia funciona. Just. Não, gente, pior que deu certo. Porque nós somos vibração. Nós nos comunicamos. A nossa energia se comunica, pensa. A gente está vibrando, começa a atrair as situações e fica assim, meu Deus do céu, por que eu estou atraindo essa situação? Vibramos aquela energia, abrimos um espaço para aquilo. Que interessante, né? Por isso, a importância de a gente pensar, por exemplo, como é que eu estou vibrando? E daí a gente começa assim, como é que tá meu dia de hoje? Como é que foi meu dia de hoje? Ah, foi um dia bom, foi um dia gostoso. Ah, maravilhoso. Fiz isso, parará, papapá, coisa maravilhosa, uau, que tri. Tá, como é que eu estou? A vibração tá ótima. Mas poderia que a minha vibração estivesse um pouco mais baixa? Nós precisamos voltar a ter essa vibração, essa energia. E isso é inato em cada um de nós. A gente esquece disso. Nós somos energia. Nós somos espírito habitando este corpo.